Em um hospital sujo e mal iluminado, uma mulher observa com os olhos lacrimejantes o filho de apenas 27 anos, deitado na cama, inconsciente. Ele foi diagnosticado com uma doença rara e incurável. Os médicos já haviam dado a sentença. Não havia mais nada a fazer. Para ele, a vida havia se esgotado ali, sem mais nem menos. O rapaz, sem recursos financeiros, sem apoio emocional e sem perspectiva, parecia destinado ao fim, um número a mais nas estatísticas dos que falham na luta contra uma doença que não compreende, que não escolhe. A mulher, com seu semblante derrotado, segura a mão dele, que ainda pulsa com esperança, mas a voz dos médicos ressoa em sua mente. Não há mais o que fazer. A história de Lucas, um jovem que cresceu nas ruas e sempre teve que se virar para sobreviver, é marcada por um contraste gritante. Filho de pais humildes, nunca teve acesso aos cuidados médicos adequados, mas sempre foi movido pela vontade de lutar. Contudo, tudo parece ter chegado ao fim. O contraste entre ele e os pacientes com mais recursos é claro. Enquanto ele está ali, jogado em uma cama de hospital improvisada, outros são tratados em quartos luxuosos, com todos os tratamentos disponíveis, sem sequer saber o que é viver à margem. E, no entanto, foi esse jovem, que nunca teve nada, que surpreenderia a todos com um ato de bravura, mudando sua própria história. O cenário de abandono e impotência é doloroso e desolador. A mãe, com o olhar de uma mulher que já perdeu tudo, tenta desesperadamente encontrar alguma solução que possa salvar seu filho. Mas não existe resposta. Nenhuma ajuda, nenhuma saída. Em um momento de total desespero, ela se agarra à última esperança. Um novo médico, um novo tratamento que ele talvez nunca tenha a chance de fazer. Mas o que ela não sabe é que, no fim das contas, a virada que ela e Lucas tanto aguardam está longe de ser encontrada nos corredores frios do hospital. E, sem querer, ela havia colocado seu filho no caminho de uma redenção inimaginável. Por que os médicos falham tão facilmente em enxergar o potencial de quem está diante deles? Será que o sistema realmente está falido? Uma doença sem cura? Ou a própria vida de Lucas será a grande surpresa que todos precisam? O que acontece quando a vida tira tudo e, paradoxalmente, dá algo de volta? A pergunta ecoa no coração da mãe enquanto ela observa o filho, agora mais pálido e fraco. Será possível acreditar em milagres? Ou o destino já está escrito para ele? O hospital não oferece respostas, mas a história de Lucas certamente trará uma surpresa. Uma história que ninguém esperava e que transformará sua vida de maneira irreversível. Os passos lentos e pesados da mãe ecoam pelos corredores do hospital, enquanto ela luta contra as lágrimas e tenta manter a esperança acesa em seu peito. Não há mais nada a fazer, mas ela ainda tenta. A dúvida persiste em seu coração. Seria possível algo mais além da morte? Lucas, mesmo com o olhar apagado e a respiração entrecortada, ainda mantém um leve movimento nas mãos. Algo dentro dele se recusa a desistir, mas ninguém ao seu redor parece acreditar que ele tenha forças para isso. No entanto, como a história de Lucas irá mostrar, até mesmo o último suspiro de vida pode ser suficiente para se tornar o início de algo grandioso. Os dias se arrastavam pesados para Lucas e sua mãe. Cada amanhecer trazia consigo um novo peso, um novo desafio. O hospital se tornou a casa temporária da família, mas também o lugar onde as esperanças pareciam morrer dia após dia. A cada visita aos médicos, uma nova notícia negativa. Não podemos fazer mais nada, o tratamento não está funcionando, disseram com os olhos frios e distantes, como se já tivessem se acostumado a dar sentenças de morte. A mãe de Lucas, com o coração partido, sentia a humilhação em cada olhar. Ela via nos rostos dos médicos uma indiferença que a fazia questionar o valor da vida de seu filho. O que restava
Era o silêncio desconfortável nas conversas diárias, as palavras vazias que tentavam, sem sucesso, consolar. A cada noite, Lucas se tornava mais fraco, mais pálido, e sua mãe, uma mulher simples e de poucos recursos, não tinha como pagar por tratamentos alternativos, por uma chance de vida. As visitas ao hospital eram regidas por uma rotina dolorosa de sorrisos forçados e esperanças murchas. Sem a capacidade de mudar a situação, ela se sentia cada vez mais impotente. No entanto, ela não podia se dar ao luxo de demonstrar desespero, especialmente na frente de Lucas, que olhava para ela com um brilho de fé que ela não sabia de onde vinha. Às vezes, ela se perguntava se ele ainda acreditava em um milagre ou se estava apenas aceitando seu destino. A falta de dinheiro era um obstáculo imenso. Eles não podiam pagar por medicamentos caros, e o único tratamento disponível era aquele limitado ao hospital público, onde a escassez de recursos tornava a luta por um futuro ainda mais difícil. Enquanto isso, os pacientes mais ricos recebiam atenção especial, eram tratados com carinho e médicos renomados. Lucas e sua mãe eram apenas mais uma história de falência do sistema. Ela, com sua dignidade ferida, não sabia como poderia continuar, mas se mantinha ao lado dele, tentando achar forças onde não restava mais nenhuma. Algumas vezes, Lucas tentava sorrir, fazer piada e até pedir desculpas por não conseguir mais ajudá-la. "Desculpe, mãe, não sou o filho que você esperava", dizia com um suspiro cansado. Ela tentava esconder suas lágrimas, dizendo que ele era o filho mais forte e valente que ela já conhecera, mas dentro dela, a angústia tomava conta. Cada palavra dele parecia um lembrete da injustiça que estavam vivendo. A vida parecia insistir em tratá-los com crueldade. E as noites sem dormir, na esperança de uma solução milagrosa, tornavam-se intermináveis. Até mesmo os pequenos momentos de esperança, como quando um novo médico aparecia e parecia disposto a tentar algo diferente, se esvaíam rapidamente. Foi quando a mãe de Lucas começou a se perguntar se um milagre era apenas um conceito abstrato ou se ela poderia realmente confiar na ideia de que algo surpreendente poderia acontecer. Mas quando um médico sugeriu uma última alternativa, um tratamento experimental, ela sentiu uma faísca de esperança, embora soubesse que, sem o dinheiro para arcar com os custos, aquilo também logo se dissiparia. Cada oportunidade parecia uma ilusão que se desfazia diante dos seus olhos, e a pergunta que ela mais temia começou a tomar conta de sua mente. Será que o destino de seu filho já estava decidido? O medo de que o tratamento experimental fosse apenas uma última tentativa para satisfazer a família, sem nenhuma intenção real de sucesso, aumentava a cada visita. Lucas, que mal tinha forças para se sentar na cama, começava a duvidar de si mesmo. Seu corpo já não respondia como antes, e os médicos, como sombras que rondam um destino triste, nem sequer falavam sobre novas alternativas. Ele estava sendo tratado como se já fosse um caso perdido. A dor de ser invisível, de ser ignorado, tornava-se cada vez mais pungente. E foi exatamente nesse ponto, quando tudo parecia estar perdido, que uma pequena chance de mudança apareceu, embora Lucas e sua mãe nem imaginassem o que estava prestes a acontecer. Quando tudo parece perdido e a luta parece sem fim, o que realmente nos mantém de pé é a força interior. Se você também acredita que podemos superar qualquer adversidade, escreva força nos comentários e se inscreva no nosso canal para não perder histórias que tocam a alma. A grande virada de Lucas começou de forma inesperada, sem aviso, sem preparação. Quando já se sentia em seu ponto mais baixo, com a saúde debilitada e a esperança quase inexistente, algo aconteceu. Em um dos dias mais difíceis, quando a mãe dele estava prestes a desistir de procurar uma solução e simplesmente aceitar a situação, um estranho apareceu na porta do hospital. Ele não era médico nem enfermeiro. Era apenas um homem comum,
com um semblante sério e uma expressão de quem sabia muito sobre a dor. Ele se aproximou de Lucas e, sem explicações, começou a conversar com ele de uma forma calma e reconfortante. O estranho se apresentou como Rafael, um ex-paciente do hospital que havia superado uma doença incurável. Sua história era surpreendente. Havia sido dado como desenganado pelos médicos, mas ele se recusou a aceitar a sentença. Em vez de rendição, ele buscou alternativas, tratamentos alternativos e se dedicou à cura com uma paixão incontrolável. Ele compartilhou com Lucas sua experiência e, mais importante, passou uma mensagem de fé, de luta e de superação. Lucas, cético e fraco, ouviu com atenção, mas algo dentro dele despertou. Rafael não estava ali para vender uma cura milagrosa, mas para passar adiante a força que ele havia encontrado. Naquele momento, Lucas sentiu algo que não sentia há muito tempo: um fio de esperança. Ele não sabia se o que Rafael dizia era verdade ou apenas mais uma história para confortá-lo. Mas a energia que esse homem transmitia era inegável. Rafael não era um médico com respostas científicas ou garantias, mas um ser humano que havia encontrado dentro de si a força para desafiar o impossível. Ele sugeriu que Lucas começasse um tratamento alternativo simples e não invasivo que ele mesmo havia feito. Era uma pequena chance, mas para Lucas, que já estava à deriva, até uma pequena chance se tornou tudo. O que parecia ser apenas uma conversa casual se transformou em uma oportunidade de vida. Sem promessas, sem garantias, apenas uma chance de tentar algo novo. Rafael deixou o hospital com um sorriso e uma promessa de que, se Lucas decidisse seguir esse caminho, ele estaria disponível para orientá-lo. E, embora Lucas tivesse suas dúvidas, algo em seu coração dizia que essa poderia ser a única oportunidade real que ele teria. A vida o havia abandonado em tantos momentos, mas ali estava ele, diante de um desconhecido, com uma pequena faísca de esperança que poderia, quem sabe, reacender sua vontade de viver. Mas o mais surpreendente de tudo foi o que aconteceu depois. Após essa conversa, Lucas começou a sentir uma transformação dentro de si. Não era só o corpo que estava começando a reagir, mas sua mente também. Ele se lembrou de algo que um dia ouvira: quando o corpo e a mente se alinham, o impossível se torna possível. Esse pensamento se enraizou dentro dele, e com isso ele começou a acreditar que talvez sua luta não fosse em vão. A presença de Rafael foi o que faltava para acender o fogo da superação. Um homem comum, com uma história incomum, havia dado a Lucas o que ele mais precisava: a coragem para recomeçar. E enquanto o tratamento alternativo começava a mostrar pequenos sinais de sucesso, Lucas sentiu que estava, finalmente, no caminho certo. Como a vida o surpreendera. Não era a medicina que salvaria sua vida, mas a força que ele encontrou dentro de si e o apoio inesperado de um estranho que se tornaria um amigo para sempre. Os dias passaram e, com eles, a força de Lucas crescia a cada dia. Mesmo com a recuperação em andamento, o mundo ao seu redor não parava de testar sua determinação. A vida, como sempre, continuava a apresentar desafios. Os médicos que um dia o haviam desenganado agora começavam a olhar para ele de maneira diferente. Alguns se surpreenderam com sua recuperação, mas outros ainda não podiam entender como alguém tão perto da morte poderia ter dado a volta por cima de forma tão inesperada. Era a ciência sendo desafiada pela força da vontade humana. E foi nesse ponto que Lucas começou a perceber o que ele realmente precisava fazer: mostrar aos outros o poder que ele descobrira dentro de si. Ele não estava mais em busca de reconhecimento médico ou de agradecimento. Ele queria compartilhar sua história, inspirar outras pessoas que passavam pelas mesmas adversidades que ele.
Foi assim que ele decidiu começar a ajudar aqueles que, como ele, já haviam sido descartados, ignorados pela sociedade, pela saúde e pela vida. Ele se envolveu com grupos de apoio e se tornou uma espécie de mentor para aqueles que estavam à beira da desesperança. A transformação de Lucas não foi apenas física. Seu espírito havia se elevado de uma maneira que ele nunca imaginou ser possível. O jovem que um dia lutava para sobreviver, agora estava ensinando outros a viverem. Ele passou a dedicar seu tempo a cuidar daqueles que, como ele, estavam à margem da sociedade, aos esquecidos. Ele mostrou a eles que a verdadeira cura não vinha apenas da medicina, mas também da mente e do coração. O mais impressionante, porém, era como sua experiência de vida o tornava uma fonte de esperança para todos ao seu redor. Mas ainda assim, o desafio maior estava por vir. O próprio Rafael, o homem que o havia ajudado, se aproximou dele novamente, agora em um momento de grande dificuldade. Rafael havia sido diagnosticado com uma doença grave e dessa vez a situação parecia irreversível. Era a hora de Lucas retribuir tudo o que recebera. Seu amigo agora precisava dele e ele estava pronto para ajudar, assim como fora ajudado. Mas o que ele faria? Como poderia ele, agora em uma posição de mentor, enfrentar a impotência diante da doença de um amigo querido? A situação se tornou ainda mais angustiante quando os médicos disseram a Lucas que, apesar de todo o progresso físico que ele fizera, a luta dele estava longe de ser vencida. O que ele realmente precisaria para ajudar Rafael não era uma cura mágica, mas algo mais profundo. A fé em si mesmo, a crença de que, assim como ele, seu amigo poderia encontrar força em momentos de dor. Lucas agora entendia, de forma profunda, que a verdadeira cura não estava apenas na medicina, mas no poder da comunidade, do amor e da ajuda mútua. O momento chegou e, assim como fora feito com ele, agora era hora de ajudar alguém que ele amava. Com o tempo, a transformação de Lucas se intensificou. Sua recuperação não foi apenas física, mas emocional, mental e espiritual. Ele já não era mais o jovem que havia sido desenganado. Ele era um exemplo vivo de que, mesmo quando tudo parece perdido, o poder de mudar está dentro de cada um de nós. Ele sabia que a cura não era um processo linear, mas algo que se construía diariamente, com cada escolha, cada pensamento positivo e cada esforço. Junto a Rafael, Lucas se tornou uma verdadeira fonte de inspiração para aqueles que estavam enfrentando adversidades. Eles formaram uma parceria de vida, onde ambos usaram suas histórias para tocar e mudar vidas ao redor. Ao ajudar aqueles que estavam na mesma situação que eles haviam vivido, Lucas e Rafael sentiram que estavam cumprindo um propósito maior. Eles começaram a organizar encontros e grupos de apoio, onde compartilhavam suas experiências de luta, mostrando às pessoas que, apesar dos obstáculos, a vida sempre oferece uma nova chance. A missão deles era clara: devolver àqueles que estavam perdendo a esperança, a crença de que tudo era possível. O mais bonito desse processo foi perceber que, juntos, eles conseguiram criar uma rede de apoio, onde o amor e a solidariedade se tornaram as forças motrizes. Lucas não estava mais apenas recuperando sua saúde, mas também sua dignidade e sua identidade como alguém que tinha muito a oferecer ao mundo. Ele não era mais o jovem fraco e desamparado, mas o mentor, o guia, a inspiração para todos aqueles que ainda estavam perdidos nas sombras da desesperança. Lucas e Rafael, unidos pela dor e pela superação, se tornaram símbolos de que a verdadeira força vem de dentro e que ninguém precisa enfrentar a vida sozinho. O apoio mútuo, o amor incondicional e a vontade de seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido, eram as chaves para vencer qualquer desafio. Eles estavam agora fazendo a diferença na vida de centenas de pessoas, mostrando que a superação não é apenas um conceito,
mas uma prática diária que exige coragem, fé e ação. O que os médicos disseram sobre Lucas foi apenas o início de uma história muito maior do que eles jamais poderiam ter imaginado. Não era sobre um jovem que se curou de uma doença, mas sobre um homem que encontrou em sua própria luta a força para transformar sua vida e a vida de outros. Lucas entendeu que a superação não é um destino, mas uma jornada contínua. Cada passo, cada conquista, por menor que fosse, era uma vitória. E mais importante, ele aprendeu que a verdadeira cura não vem da ausência de dor, mas da coragem de seguir em frente, apesar dela. Agora, com o trabalho deles crescendo e tocando cada vez mais pessoas, Lucas sabia que a missão ainda estava longe de ser cumprida. A jornada de vida que ele e Rafael tinham começado estava apenas começando. Eles tinham muitos outros a ajudar, muitas outras vidas a tocar, mas, com a força que haviam encontrado juntos, sabiam que estavam prontos para o que viesse. E mais do que nunca, Lucas acreditava que, com fé e determinação, não há limites para o que se pode conquistar. À medida que o tempo passava, a história de Lucas e Rafael se espalhou, tocando muitas vidas de uma maneira profunda e inesperada. O trabalho que começaram com seu grupo de apoio foi crescendo exponencialmente. Pessoas de diferentes partes do país começaram a se inscrever, buscar orientação e encontrar força na jornada desses dois homens que um dia haviam sido dados como perdidos. Cada história compartilhada, cada relato de superação gerava uma onda de fé e esperança. O que começou com apenas uma simples troca de experiências entre amigos se transformou em uma verdadeira rede de apoio. Lucas e Rafael não apenas ajudaram os outros a curar seus corpos, mas também seus corações. Muitos, que se sentiam sozinhos e desesperados, passaram a entender que havia sempre uma possibilidade de mudança, uma maneira de recomeçar. Eles mostraram, através de suas ações, que a vida pode ser feita de recomeços, que nunca é tarde demais para se reinventar. Entre os membros do grupo, havia histórias tão tocantes quanto as deles. Havia mulheres que, assim como a mãe de Lucas, haviam perdido a esperança de ver seus filhos curados, homens que carregavam em seus corações o peso de doenças crônicas e incuráveis, e até mesmo pessoas que estavam enfrentando dificuldades financeiras ou familiares. Todos se uniam pela mesma causa, a superação. Com confiança em si mesmos, a fé na vida e a certeza de que o impossível poderia ser conquistado, desde que o coração e a mente estivessem alinhados. Lucas e Rafael começaram a organizar encontros presenciais, onde compartilhavam suas histórias, mas também ofereciam apoio prático e emocional. Os participantes podiam se encontrar e conversar sobre suas dificuldades, suas lutas diárias e, mais importante, sobre suas vitórias. Esses encontros tornaram-se momentos de verdadeira transformação, onde todos eram recebidos de braços abertos, sem julgamentos, apenas com amor e compreensão. A cada reunião, mais pessoas se sentiam tocadas e motivadas a lutar por suas vidas, sabendo que não estavam sozinhas. Com o tempo, muitos dos membros do grupo conseguiram superar suas próprias dificuldades, seja no campo da saúde, da vida financeira ou das relações pessoais. Mas o mais importante era o entendimento de que, quando se trabalha juntos, quando se compartilham experiências e se oferece apoio genuíno, a cura não é apenas possível, mas é uma jornada coletiva. Lucas e Rafael haviam se tornado líderes não apenas de um movimento, mas de uma verdadeira revolução emocional e social. No fim das contas, a maior lição que Lucas aprendeu não foi sobre como superar sua própria doença, mas como fazer a diferença na vida de outras pessoas. Ele compreendeu que, quando um ser humano se dedica a ajudar o próximo, quando se coloca à disposição para ouvir, apoiar e guiar, a vida ganha um novo significado.
A superação é algo que pode ser multiplicado, e assim como Rafael fez por ele, ele fez por outros. A história de Lucas não terminou com a sua cura, mas com o impacto que ele e Rafael causaram nas vidas de muitos outros, provando que, mesmo no pior momento, sempre existe uma chance de mudança. A jornada de Lucas é um testamento da força humana, da capacidade de se reinventar e da surpreendente profundidade do espírito humano. De alguém que foi dado como perdido à beira da morte e do abandono, ele se tornou um farol de esperança para muitos. A superação que ele alcançou não veio de um milagre distante, mas da união de sua fé, sua coragem e o apoio incondicional daqueles que acreditaram nele, mesmo quando ele não acreditava em si mesmo. Junto a Rafael, ele transformou sua dor em uma ferramenta poderosa de cura, não só para ele, mas para todos ao seu redor. A verdadeira força não vem apenas de superarmos nossas batalhas pessoais, mas de usarmos nossas lutas como trampolins para ajudar os outros. Lucas e Rafael nos ensinam que, no fim das contas, a maior vitória não é a cura do corpo, mas a cura da alma. A capacidade de ver além das dificuldades, de se apoiar em quem precisa e, acima de tudo, de não desistir nunca. Eles nos mostram que a luta pela vida não é solitária, mas uma jornada coletiva, onde cada um tem algo único para oferecer. A moral dessa história é clara. A superação começa dentro de nós mesmos, mas é alimentada pela fé, pela união e pelo amor que compartilhamos com os outros. Quando a vida parece ter nos tirado tudo, podemos escolher transformar essa perda em uma força imbatível. Não importa o quão difícil seja o caminho ou quantos obstáculos apareçam, a verdadeira transformação ocorre quando decidimos lutar, quando decidimos acreditar na nossa capacidade de mudar e fazer a diferença. O impossível não existe quando temos a coragem de seguir em frente, juntos. E assim, a história de Lucas e Rafael continua a ecoar nos corações daqueles que se permitem acreditar que, mesmo no pior dos momentos, sempre existe uma chance de recomeçar. O milagre, às vezes, não está em um tratamento médico ou em algo grandioso, mas na persistência e na coragem de cada um de nós. Se você também acredita que a superação é possível, mesmo quando tudo parece perdido, compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo histórias que tocam o coração e inspiram mudanças de vida. Não desista. Juntos, podemos transformar qualquer desafio em uma oportunidade de crescimento.